Oi amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Novo vídeo por aqui e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, então espero que você fique até o final, dê o seu joinha no vídeo, comentem o que vocês quiserem comentar e outra coisa, se inscrevam no canal. Gente, isso é muito importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas que precisem ser alcançadas pelo Evangelho. Um beijo e acompanhe até o final. Não é novidade que quando nós começamos na vida cristã, o Espírito Santo ele faz uma reviravolta completa no nosso ser. E ele faz com que a gente pare de fazer coisas que a gente fazia antes e faça também com que coisas que fazia sentido com que a gente pensasse ou sonhasse antes, não faça mais sentido nenhum e perca completamente o sentido que tinha. Eu quero ler com vocês um versículo que fica em Mateus 16, que vai falar muito sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é a renúncia. Gente, isso é um tema muito importante. Todo cristão precisa aprender a renunciar. E também a renúncia, ela nos trará uma vida com mais paz, uma vida que a gente não vai ter que se preocupar com muitas coisas. Por isso que Jesus dizia, né, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele nunca falou que ia ser fácil, ele falou que o fardo dele era leve, porque a gente vai deixar mais costumes que ficavam na nossa mente, ficavam nos perturbando para trás. Então a gente vai ter uma vida mais leve, uma vida que a gente vai ter mais paz. Porque ele faz com que a gente mude o nosso ser, mude a nossa forma de pensar, mude a nossa forma de agir, e isso nos traz paz e alegria, consequentemente. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, o mandamento foi bem claro. Quem quiser acompanhar-me vai ter que negar a si mesmo, negar os seus próprios costumes, negar seus próprios interesses, negar a sua própria forma de agir, negar tudo e começar a se parecer comigo. Vai ter que carregar a sua cruz a partir de agora, para que você viva juntamente comigo. Sem isso não tem como. Os maus costumes, eles começam a ser substituídos pelos costumes que o Senhor Jesus tinha. Eles começam a ser substituídos por bondade, benignidade, pelo domínio próprio, tudo que o Espírito Santo nos traz, todos os frutos do Espírito Santo. Começa a ser substituída todas aquelas más vontades que tínhamos, todos aqueles pensamentos ruins. Temos que negar os nossos desejos carnais e começar a seguir os desejos de Jesus, os desejos que Deus tem para nós, os sonhos que Ele projetou e não os sonhos que nós mesmos projetamos, porque sempre a vontade dele é perfeita, boa e agradável. E logo depois, no versículo 27, vai se falar: quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Porque quando nós perdemos a nossa vida por Jesus Cristo, nós abandonamos o nosso velho eu, nós abandonamos tudo que tínhamos, abandonamos tudo para ficar perto de Jesus. Nós ganhamos direito à vida eterna. E não é por obras que nós vamos ir para o reino dos céus, mas a partir do momento que nós largamos o nosso eu do passado e começamos a ser mais semelhantes a Jesus Cristo, isso vai transformando-nos por completo. Nós começamos a ser pessoas boas, pessoas que servem, pessoas que são segundo o coração dele, que o respeite, o tema. O respeito é muito importante, porque isso vai fazer com que nós sejamos mais parecidos com Ele, porque Jesus mesmo tinha um respeito muito grande, um temor muito grande pelo Pai, e isso fez com que Ele fosse elevado e glorificado. Todas as vezes que a gente vê Jesus, Ele não pecou em nenhuma vez, Ele se irou, Ele teve os momentos dele, porque Ele também era ser humano, mas só que Ele sempre era conduzido pela vontade do Pai, Ele sempre fazia a vontade do Pai, Ele nunca fugia da vontade do Pai. E tudo isso, todas essas renúncias, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer por amor a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Muitas vezes nós queremos fugir da vontade do Pai, nós queremos fazer a nossa própria vontade e não queremos entregar isso na mão do Pai. Mas a gente precisa entregar tudo nas mãos de Deus. Antes de fazer uma decisão, orar. Antes de começar um relacionamento, orar. Antes de conhecer uma pessoa pessoalmente ou começar a fazer uma amizade, começar a conversar com alguém que você queira conversar, orar.
todas as decisões. Se a gente colocar tudo nas mãos de Deus, Ele vai nos guiar e vai nos levar para o melhor caminho. E nem sempre o melhor caminho é o que não vai trazer sofrimento. Às vezes a gente vai precisar passar pelo sofrimento. Porque o sofrimento, ele é para nós amadurecermos, ele vai fazer com que a gente amadureça os nossos sentimentos, amadureça os nossos pensamentos, e isso vai sendo conduzido pelo Espírito Santo, que ele vai fazendo uma lavagem dentro da gente, vai nos purificando, nos santificando, nos tratando as nossas feridas que ainda não cicatrizaram. Ah, Yasmin, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou renunciar? Porque renunciar é uma coisa muito difícil. Como é que eu vou começar a renunciar minhas coisas? Como é que eu vou me afastar de pessoas que eu preciso me afastar? Gente, vocês precisam ter ouvidos atentos e entender os sinais que o Espírito Santo e Deus nos dá. É preciso ter um relacionamento com Ele, ler a Bíblia, ter aquele momento de devocional, ler sobre como lidar com essas coisas, com essas situações também, porque os discípulos, eles tiveram que largar os familiares, eles tiveram que largar tudo também para trás e orar sempre, ao tomar decisões, antes de tomar decisões, é muito importante, gente, meu Deus do céu, como isso é importante, isso muda a nossa vida, muda muito a nossa vida, e depois disso, você vai começar a sentir os sinais do Espírito Santo, porque primeiramente, a gente tem que ter um relacionamento com Deus, para depois a gente poder receber o Espírito Santo, né? Porque depois da conversão, do batismo, que nós recebemos o Espírito Santo, e aí nós começamos a sentir os sinais que Ele nos manda. É como se nós fôssemos vasos no oleiro. O oleiro, primeiramente, quebra um vaso, né? Ele vai quebrando aos poucos e depois vai refazendo. Ele pega a massa, ele vai modificando, vai formando, vai dando forma a ela. E é isso que Cristo faz com a gente. Quando a gente entrega tudo a Ele, a gente entrega os nossos prazeres carnais, nós entregamos a Ele todas as nossas decisões que poderíamos fazer carnalmente, mas começamos a fazê-las espiritualmente. Ele vai nos moldando na nossa mente para termos sabedoria e conhecimento, discernimento para tomar decisões, para começar a agir como Ele agia. Inclusive, as renúncias, elas vão fazer com que nossa mente se transforme e aí a gente vai começar a ser como uma criança. E Jesus disse que só entraríamos no reino dos céus se fôssemos como uma criança, ter uma mente pura, um coração puro e ser limpo, ser purificado, ser santificado. Gente, isso é lindo e é um plano perfeito de Deus para nossas vidas. Jesus veio por nós e morreu, mesmo sem nós merecermos, Ele veio e morreu por cada um de nós. E hoje, o que temos que fazer é apenas renunciar tudo e deixar para trás. Eu, sinceramente, se fosse eu não teria coragem de me entregar numa cruz. Gente, morte de cruz era terrível, era uma das piores mortes daquela época, que Ele se entregou por nós, por cada um de vocês que estão aí assistindo, por você. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, ter acesso à salvação, ter acesso a deixar as coisas que nos machucam para trás. Nunca foi para o nosso mal e sempre foi para que nós possamos viver felizes, para que nós possamos desfrutar da felicidade verdadeira um dia lá com Ele no reino e também um pouquinho aqui na terra, porque quando nós somos cristãos e seguimos a Cristo diariamente, nós sentimos um pouquinho do pedaço do céu, nós sentimos um pouquinho porque nós começamos a ter experiências com Cristo que faz com que a gente fique cada vez mais próximo dele, a gente vai sentindo cada vez mais alegria, mais paz no nosso coração e nada mais nos abala. Então, gente, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado muito. Curtam, dê o likezinho de vocês, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.